E aí, galera amiga da ciência, nós somos a ND3, três cientistas com o objetivo de trazer a ciência para perto de você. No vídeo de hoje, eu, Daniela e o Neto vamos entrevistar o Rony Peterson. Ele é engenheiro mecânico e atualmente faz doutorado em engenharia metalúrgica na Universidade de São Paulo. É isso aí, galera. Se você, assim como eu e a Dani, tá muito curioso para saber como é a pesquisa na área de engenharia, ou se você já é da área, tá ligado e quer saber um pouquinho mais do que especificamente o Rony trabalha, fica aí depois da vinheta. Tu tá em qual ano do doutorado? Que então? Ixi, vai chorar. Então, Sensível. vou chorar. Tópico ponto. próximo. Seja muito bem-vindo, Rony. Obrigado por estar aqui Obrigado. hoje com a gente. Vai compartilhar um pouquinho aí do que você tá fazendo na vida. Pois é, um prazer estar aqui nesse quarto episódio, né? Isso, do podcast isso. 23. Ai, Vamos arrasou. lá. Então, acho que a gente vai ter muitas dúvidas, porque a gente não é da área, a gente é de biológicas, né? Acho que vai ser bom por isso, que vai ficar mais natural. Então, seguindo a pauta que a gente sempre traz aqui, vamos falar um pouquinho lá do início da carreira. Boa. Como é que tu escolheu? Assim, era um curso que tu sempre pensou em fazer? Como foi essa escolha? Assim, você é engenheiro mecânico. Não era uma coisa que eu pensava assim desde criança e tal. Foi mais, tipo, vestibular, né? Vocês são eu sou de uma pessoa, né? Como vocês. Sim. E vocês... Não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha uma época que o vestibular lá era seriado, né? Isso. Uhum. PSS, né? Isso, o famoso PSS. O finado PSS. É, o finado. Você fazia, então, a prova no primeiro ano do ensino médio, um ano segundo e um ano terceiro, né? Uhum. E aí eu fui fazendo primeiro, segundo, terceiro. E quando chega no terceiro, fica aquela dúvida, né? O que eu vou fazer? Será que minha nota vai dar pra entrar no curso que eu quero e tal? E eu sempre pensei em fazer direito. Era uma coisa que estava muito assim na minha cabeça. Mas aí no último ano eu decidi mudar. Falei, não quero fazer direito, acho que não combina muito comigo, eu sou mais das exatas. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei engenharia mecânica, eu gostava muito de física já. Uhum. E aí foi isso, fiz vestibular para engenharia mecânica, passei. Então Tô meio que você já nessa sabia, vida desde então. você já se entendia que gostava de exatas, né? Isso, então já é. deu uma ajudada. E é que, assim, eu não sei se pra todo mundo é assim, mas a gente conhece muito da engenharia civil, né? Tipo, Sim. quando você pensa em engenharia, o pessoal vai logo e até entende um pouquinho do que o engenheiro civil faz. Mas o engenheiro mecânico, o que essas pessoas fazem na graduação, por exemplo? Então, como é a graduação? O engenheiro mecânico, né, a graduação em engenharia mecânica em si, ela é bem abrangente, na verdade. Eu imagino que como biologia, né, tem diversas áreas, você pode estudar diversas coisas. Mas eu gosto de falar que o engenheiro mecânico, ele trabalha com a física mesmo, né, com o movimento, com as forças. Tudo aquilo que a gente estudou mais ou menos em mecânica, primeiro ano de física, a gente na engenharia mecânica meio que aplica isso na prática, né? Então, trabalha muito com estudo de forças para saber resistência de máquinas, aí a partir daí você consegue criar outras máquinas. Dá para estudar também a parte de termodinâmica, aí entra mais, tipo, trabalhar com fluidos, trabalhar com calor, com trocas energéticas, né? Tem uma parte também focada em materiais, que aí foi meio que o lado que eu escolhi seguir depois, onde você estuda, né, ali as propriedades dos materiais e como que eles se comportam para você fazer coisas a partir daí. E eu acho que é basicamente isso. A diferença de engenharia civil é que engenharia civil constrói prédios. Né? Eu ia falar isso! E o engenheiro mecânico, eu acho que tá mais voltado, assim, pra trabalhar com máquinas, com equipamentos. E na base, talvez, das coisas, né? Tipo, Isso. na base do que uma outra função vai precisar mais na frente, sei lá. Ou não, nada a ver. Como assim? Não entendi. Tipo, na formação de materiais, vocês não... Sim, Entendeu? entendi. Você falando agora de ciência de base, né? Isso, Tipo isso, Acho que materiais é mais ciência de base do que mecânica. Sim, Mecânica é mais aplicada, né? Mas, por exemplo, a engenharia de materiais, né? Agora falando em engenharia de materiais, ela é muito próxima da mecânica. Porque na engenharia de materiais, a gente basicamente estuda os sólidos, né? A matéria no estado sólido. Então, você precisa conhecer como é a estrutura daquele sólido para você entender como funcionam as propriedades dele. E aí, a partir da mudança da estrutura, que você consegue, né, modificar a estrutura, você consegue modificar as propriedades também. Então, isso antigamente era uma coisa que era estudada pelos engenheiros mecânicos, né? Assim, bem antigamente, né? Assim, só diferenciando a engenharia de materiais e a engenharia mecânica seriam, assim, duas grandes disciplinas
paralelas, assim, com iguais, assim, em nível? Porque tem Ou não? graduação Ou de seria, engenharia tipo- de materiais? Tem graduação em engenharia de materiais. Tá. Sim, sim. É porque as engenharias... Eu gosto de pensar que, por exemplo, antigamente não existiam essas engenharias de materiais e... Sei lá, hoje tem engenharia de minas, de naval, enfim, tem diversos tipos de engenharia, né? Mas todas essas meio que são derivadas de alguma engenharia Base. mais base. Só que a Eu diria minha que aqui- são mecânica, química, a civil e a elétrica, né? E aí as outras meio que... Né, partem a partir dessas. A engenharia de materiais meio que sai tanto da mecânica quanto da civil, né? Porque na civil também trabalha com materiais. Também se estuda os materiais para construção mecânica, né? Tanto os materiais metálicos quanto os materiais cerâmicos, né? Que seria o Civil. concreto, etc. Na engenharia mecânica a gente também trabalha com materiais cerâmicos, com materiais poliméricos, mas acho que o foco é mais em materiais metálicos, que é mais com que o engenheiro mecânico fabrica coisas. Por causa das máquinas Isso, também, né? Isso. E Chiquérrimo. falando ainda da graduação, assim, como é a rotina de estágios, por exemplo? Porque, assim, diferente da biologia, a engenharia é uma disciplina bem mais aplicada, né? Para o mercado de trabalho e tudo mais, para a indústria. Então, Sim. assim, a gente acaba tendo que ficar muito no laboratório, porque, tipo, E pra academia, os nossos né? estágios são direcionados a, tipo, Sim, pesquisa sim. no laboratório, experimentação e tal. Então, como é a rotina, assim, na graduação? Os estágios são mais na universidade? As universidades geralmente têm oportunidade de estágio, Dentro dela, né? ou você procura... Eu até, só pra complementar, eu até pensei assim, por exemplo, no curso de farmácia, que eles têm dois eixos muito definidos e eu acho que fica até equivalente, tipo, a intenção de ir pra ir pra pesquisa e a intenção de trabalhar numa indústria, numa farmácia. Então, será que na engenharia mecânica isso funciona assim? Eu acho que funciona meio assim. Tipo, a maioria dos estágios são em indústrias, né, em empresas, etc., externas, né? Que contratam ali o estagiário e tal, para ele ter a vivência, como é o trabalho mesmo, né, de engenheiro mecânico. Mas dá para você fazer estágio interno também. Começa a conhecer e, né, faz algum estágio de algum projeto que tenha. Dá para você fazer estágio dentro da universidade se o seu foco for, por exemplo, a carreira acadêmica, né? É isso que eu ia perguntar. Mas quando o estágio é interno, geralmente é um estágio que também dá uma... Por ser um curso que puxa tanto essa questão empreendedora e de se jogar no mercado de trabalho, assim, é um curso, é um estágio que, mesmo dentro da academia, ele dá um suporte mais nesse tipo ou ele fica mais voltado para a academia mesmo? O que é que tu acha? Não, acho que fica mais voltado para academia. Quando você faz estágio Em pesquisa, em iniciação científica, etc. Eu acho que o foco é mais na academia mesmo. Para você ter um foco mais no mercado de trabalho, você tem que estagiar fora, em empresas, né? Fora Entendi. da universidade. Lá na graduação, vocês... Como é assim, por exemplo, seus amigos que se formaram com você? Eles foram mais pra pesquisa ou eles foram mais pra indústria? Porque você é pesquisador, né? Aí, Sim. o que você acha, assim, de quando você saiu de lá? Não, eu acho que a maioria vai pra indústria mesmo. Na verdade... Eu fui. não ia falar nem isso. Na verdade, eu ia falar que engenheiro hoje não é uma coisa assim que tem muito emprego, né, no Brasil. A gente tá bem sofrendo um processo de desindustrialização muito forte, né? Então, tá bem escassa vagas, assim, pra engenheiro. Então, eu diria que a maioria, assim, da turma não trabalha hoje como engenheiro em si, né? Trabalha em outras áreas, tipo banco, ciência de dados, etc. Acho que era só a gente biólogo. Eu acho que várias áreas estão sofrendo com isso. Né? Mas a maioria que tá empregado como engenheiro mesmo tá em indústria, né? Poucas pessoas que eu conheço que se formaram comigo estão na área acadêmica. E você se formou lá em João Pessoa ou já estava por aqui por São Paulo? Não, eu me formei na UFPB, graduei na UFPB e aí eu comecei o mestrado também na UFPB, fiz o mestrado lá. Ah, o mestrado foi lá. Isso. E aí depois quando eu acabei o mestrado eu falei, vou pra São Paulo. Mas, Aí vem fazer o doutorado aqui. mas oportunidades, né? Sim, pra- sim. Mas falando ainda dessa questão da graduação, a gente viu que você fez Ciência Sem Fronteiras, né? Sim, E, só um adendo, para quem não conhece, é um plano do governo federal de incentivo à pesquisa. Era, né? Que infelizmente foi encerrado, mas que eu acho que foi lá por 2011, 2012, mais ou menos, que ele foi lançado. Foi nessa época mais no início isso, que você 2000, foi? por aí. Eu fui em 2013. Eu acho que no terceiro ou quarto edital. Edital, né? Eu fui em 2013 e voltei em 2014. Passei 1 ano e 3 meses lá.
Porque, na verdade, o Ciências Sem Fronteiras você passava 1 ano, né? Estudando na universidade que você foi selecionado. Mas aí eu fui pra fazer 3 meses de inglês também. Porque meu nível de inglês não era... Não atingiu o mínimo. Assim, atingiu o mínimo, mas não era o necessário, né? Era o grande objetivo do programa, né? Tipo, tornar mais internacional a pesquisa do Brasil. Sim. Foi bem legal. Pra mim foi uma experiência assim, muito diferente, muito engrandecedora. Eu fui pra Inglaterra, eu passei esse 1 ano e 3 meses lá numa cidade chamada Hull, que é uma cidade que fica no norte, próxima ali a Manchester. Estudava na Universidade de Hull, né? Foi incrível. A gente deu tudo certo, porque você é a primeira pessoa que veio pra cá e disse Não, perrengues foi a primeira mil, vez né? que você saiu do país. Foi a primeira vez que eu saí do país. Hoje eu fico pensando, nossa, eu tinha, sei lá, 20 anos, fui morar fora do Brasil com 20 anos, uma experiência, assim, muito louca. Até hoje eu reclamo com minha mãe, como você deixou eu ir morar sozinho fora do país? Mas a gente tinha um apoio muito grande A minha bolsa na época era da CNPq, né? O Ciências Sem Fronteiras, você podia ser pela CAPES ou pelo CNPq, igual bolsa de estudo, né, aqui no Brasil. E a minha era CNPq, e a gente teve, assim, um apoio, né, um suporte muito grande do CNPq. A gente recebia, né, um dinheiro para se manter lá, e a gente também era oferecido a moradia. Então, a gente não precisava se preocupar lá onde eu estava, né? Além do não curso precisava de se inglês. preocupar com moradia, a gente só tinha que chegar lá e estudar. Aí você fazia, tipo, disciplinas ou fazia estágio também? Como é você tinha que cursar disciplinas, e no final você tinha que fazer um summer placement, que é tipo um estágio de verão, né? Poderia ser um estágio mesmo, mas lá na Inglaterra era muito difícil de conseguir estágio, né, remunerado. Ou você podia fazer um projeto com a universidade, tipo uma iniciação científica. Aí eu acabei fazendo o projeto, né? Mas eu passei 3 meses só estudando inglês. Eu cheguei lá em setembro. Não, eu cheguei em junho. Fiquei até setembro estudando inglês. Aí fazia uma prova de inglês para ver como estava o seu nível, né? Se tinha melhorado. Aí passei. E aí o ano letivo lá começa em setembro. Aí eu comecei a estudar engenharia mecânica mesmo lá. Cursava as disciplinas... Nossa, muito difícil. É muito diferente o estilo do ensino lá do Brasil, né? E engenharia mecânica deve ser difícil. Inglês... Inglês, eu penei um pouco. Mim... porque lá eles focam muito no, tipo, estudo do aluno, né? Tipo, o aluno estudar, o aluno aprender por si próprio. Então, o semestre letivo lá eu lembro que era menor. É tipo de setembro até novembro, são 3 meses. Então você tem bem menos aulas, né? E os professores só passam assim o que você precisa estudar e você tem que dar o nome em casa. E as avaliações eram como? As avaliações eram bem difíceis. Mas era tipo prova ou mais apresentação? Não, era mais prova. Prática, mesmo. essas coisas. Tinha uma semana que era todas as provas, aquele estilinho, né? Você vai lá e faz a prova. Então, meu inglês. Coisa meio... mas a gente também tinha muito tempo assim de férias, né? Porque, por exemplo... O semestre acabava no final de novembro. Então, dezembro inteiro, praticamente, a gente tinha que ficar em casa. Quer dizer, tinha não, né? Mas a gente ficava em casa, assim, sem ir pra universidade, né? E viajava, óbvio. Que é bom, né? Viajar lá. E depois voltava, acho que no meio de janeiro. Mas em abril também tinha outro período de férias, um mês de férias. Que era justamente esse período que eles davam pra você estudar para as provas finais. E depois 3 meses de férias também no verão, né? Que o verão pra eles lá é sagrado, ninguém faz nada, basicamente. E aí, durante o verão, a gente era obrigado a fazer ou o estágio, né? Ou o projeto lá. E porque, assim, alguns dos convidados, e também por já ter conversado com alguns amigos de fora, ou que foram pra fora, comentaram muito da experiência em relação à receptividade, assim. Sim. Você... Por 2 pontos, tanto por ser uma pessoa de fora, um estrangeiro, e também por ser uma pessoa da graduação que está fazendo estágio. Como é lá fora? Porque aqui, pelo menos, quem vem pra cá acha aqui todo mundo muito receptivo, assim. Tipo, porta tá aberta do laboratório, seja o que for pra fazer estágio. O que é que tu sentiu lá, assim? Eu achei que a galera, pelo menos na universidade onde eu tava, era bem receptiva com todos, não só com nós que éramos brasileiros, né? Mas tinha, tipo, muitas pessoas de muitos países na universidade que eu tava. Era uma universidade, assim, bem internacionalizada já. Mais da Europa ali, na verdade, né? Mas tinha muita gente também da América do Norte, da China, tinha muito chinês, muito tailandês.
E o pessoal lá sempre muito receptivo. Então, eu gostava lá que era tudo muito, assim, desburocratizado. Aqui na USP também eu acho bastante desburocratizado, mas lá era um pouco mais. Um pouco mais. Né? Então, a galera estava sempre pronta para ajudar, sabe? E nessa questão de receptividade dos laboratórios e tal, também sempre achei que era legal, de boas, assim. Que bom. Os professores me receberam muito bem. A gente teve a primeira que era uma pessoa de fora, a primeira convidada, e ela adorou a receptividade aqui. Aí na semana passada teve Bianca, que foi pra fora, e falou que odiou a receptividade lá. Agora a gente tem um eu não sei se é... positivo. Porque, assim, em geral, o pessoal da Inglaterra, se tiver algum inglês Assistindo. ouvindo, por favor, não fique bravo. Mas o pessoal da Inglaterra, eles não são muito receptivos mesmo com os estrangeiros, né? Mas por lá ser uma universidade, assim, que recebia muitos estrangeiros, né? E vocês sabem, a universidade lá é paga, né? Então, pra eles, tipo, receber pessoas é receber dinheiro, né? Então, eles eram bem receptivos, assim, com a gente, né? De fora. Eu acho que, pelo menos... Era uma cidade pequena também que eu tava, né? Então, eu acho que na área acho que isso conta acadêmica já facilita um pouco, porque tem muitas universidades que recebem realmente pessoas de fora e estão acostumadas com aquilo, né? Aí talvez pra um outro ramo, alguma coisa assim, na vida, no dia a dia, talvez não seja a mesma coisa. Sim, sim. E aí você fez isso no 3º, 4º período da faculdade? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu tava um pouco mais pra frente já. Eu tava, acho que no 5º, 6º, por aí. E na graduação tu já estava estagiando mesmo como ICEP, fazendo pesquisa? Não. Antes de eu ir para o Ciências Sem Fronteiras, eu estava estagiando numa empresa pública. Eu fiz estágio por 1 ano lá na PB Gás, que é a empresa de... Não sei se pode falar a empresa aqui, mas agora já foi. Com certeza, querida. É pública, né? Enquanto não estão me pagando, pode falar todo mundo. É a PB Gás, que é a empresa que distribui gás natural, né? Lá na Paraíba. Tanto para indústria quanto para casas, enfim, etc. Aí eu passei 1 ano estudando lá, né? Estagiando lá. Como engenheiro mecânico. E aí depois eu saí para ir para o Ciências Sem Fronteiras. Aí voltei para o Brasil e comecei a estagiar de novo em uma empresa de projetos. Mas era uma empresa pequena, não durei muito tempo lá, não. Fazia projeto de refrigeração, de ar-condicionado e tal. Aí depois a empresa fechou, terminei o curso, aí fiquei assim, sem saber o que fazer, aí decidi entrar no mestrado. Fiz a prova. Nossa, então tu não tinha tido experiência em pesquisa, na verdade, na graduação. Não tinha. Comecei Corajoso, a experiência. Né? Eu comecei a experiência no mestrado. Na verdade, quando eu decidi fazer o mestrado, meu foco era mais virar professor mesmo. Eu comecei a perceber que eu gostava, né, de dar aula. Então, tipo, quando tinha seminário para apresentar. Você adorava? Na universidade eu adorava. Nossa, era o meu momento de brilhar. O melhor slide da turma, a melhor apresentação. Era desse jeito. Aí depois eu acabei o curso e falei, vou fazer mestrado, né? Vou tentar essa carreira. Conheci uma amiga minha que fazia doutorado já. Quando eu conheci ela, meus olhos assim brilharam. Que ela tinha a mesma idade que eu, já tava tipo no doutorado. Eu falei, nossa, essa menina é um gênio, eu quero ser igual a ela. Iane, beijo, Iane. Ai, bati no... Aí fiz a prova lá na UFPB, passei e pronto. E entrei nessa vida corrida. É corrida, né? Acho que não tem nenhuma área que não seja corrida, assim. Essa parte de pós-graduação, né? Muito cansativo e pouco remunerado. Sim, Poucos benefícios, vamos dizer assim. Mas a curto prazo. A gente Mas é safado, a gente gosta, né? Masoquismo real. É verdade. Tá, o mestrado a gente viu que você fez algo relacionado com energias renováveis. Isso. Isso nos interessa, né? Além de sermos biólogos, nosso podcast, nossos conteúdos querem trazer essa questão ecológica. Sim, né? então aí é legal pra gente saber um pouquinho. Então, eu entrei no mestrado, foi uma loucura, assim, porque assim que eu entrei, o curso, o programa, né, tinha sofrido algumas penalidades da CAPES, não tinha conseguido atingir o mínimo e tal, e tava pra ser fechado, aí eles fizeram um arrumadinho lá e deixaram aberto. Mas o cara que eu tinha escolhido pra ser meu orientador, ele, tipo, não fazia mais parte do programa. Aí eu tive que ir atrás de outro orientador, né? Aí foi quando eu conheci a minha orientadora lá. Perfeita, a professora Kelly. Conheci ela na disciplina, que eu comecei a cursar lá, né? De introdução, ciência dos materiais e tal. E aí, pronto, a gente casou, assim, muito certo. Aí ela tinha esse projeto, que trabalhava com superfície seletiva solar, né? E aí eu entrei no projeto e comecei a fazer minha dissertação em cima disso, né?
Então, a minha dissertação foi para estudar um tipo de filme, né? Para coletores solares de aquecimento de água. Então, tipo, tem 2 tipos de coletores solares. Tem o que são as células fotovoltaicas, que eles transformam a energia térmica em energia radiação em energia elétrica direto. E tem os coletores que são térmicos. Então, eles coletam a radiação e transformam isso em energia térmica para aquecimento de água. Pode ser tanto para tipo, chuveiro em casa, ou pode servir também para criar energia a partir disso também, ou usar em algum processo, enfim. E aí, o que acontece? Quando você tem um coletor solar, ele vai coletar, né, a radiação, aquela superfície, né? Tem que ser uma superfície que absorva bem a radiação. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um material que ele absorve muita radiação, que ele aumenta a temperatura, quanto mais alta for essa temperatura, mais você perde energia também por radiação. Né? Porque os corpos, eles têm essas características... Né? Isso, Os corpos, eles têm essas características de que quanto maior for a temperatura dele, mais radiação ele emite. Então, é meio que uma faca de 2 gumes. Você absorve muita radiação, mas você também tem muita perda porque a temperatura ali está alta. E a superfície seletiva, ela visa justamente contornar esse problema, né? Então, é uma superfície que ela faz a seletividade dessa radiação. Ela absorve muito na faixa que ela tem que absorver, que é a luz visível, ultravioleta, a luz que está ali na radiação térmica, mas ela emite muito pouco na faixa da radiação térmica, né? De emissão térmica. E aí você diminui as percas. Agora tudo faz sentido. Nossa, juro, eu ainda não tinha feito o link em diferentes superfícies e essa questão da captação. Juro que eu não tinha feito o link até agora. E essas placas solares, por exemplo, eu uso energia solar na minha casa, que converte, né? Sim. E uma só pode servir tanto para absorver e transmitir energia térmica e solar para a mesma casa? Não. Poxa, porque São seria placas... perfeito, né? Gente, olha a economia. Vamos contratar um IC para estudar isso. Porque eu já... deve ser muito caro, eu nunca procurei saber como é que é implementar energia hoje tá mais solar. barato, hoje tá mais em conta, mas é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, digamos. Eu fico muito chocada no quanto isso é pouco utilizado ainda, porque eu acredito que é um gasto muito menor, tanto de energia e é melhor para o meio ambiente, né? E não é aplicado assim, por exemplo, essas grandes empresas deviam já implementar para conscientizar a galera, né? Sim. Mas aí não é a mesma. Não são. São feitas de materiais diferentes, né? Porque eu não sei muito sobre fotovoltaico, né? Não é o que eu estudei, mas na célula fotovoltaica, geralmente o material ali é silício. E aí tem 2 camadas de silício dopadas com elementos diferentes, que faz com que a eletronegatividade delas fique diferente. E aí quando a radiação bate, né, nessas placas, que excita os elétrons ali dentro, essa diferença de materiais ali, que é uma diferença muito pequena, faz com que surja uma DDP, né, diferença de potencial. Que aí é isso que gera uma corrente elétrica. Aí seria a troca, né, da energia que está sendo captada. Isso, converte a energia radiação em energia elétrica. No coletor térmico, não. Ele só coleta radiação térmica, né? Aquece ali o material, que geralmente tem que ser um bom condutor. Então, um aço ou um cobre. Cobre é ótimo, mas o problema do cobre é que ele é muito caro, né? Então, geralmente não se usa cobre. Usa aço mesmo, que é o material ali mesmo da placa, né? Como ele é um bom condutor, ele recebe muito calor, né? E transmite, né, esse calor para algum fluido que está passando ali dentro de uma bobina. Uma dúvida pessoal, que massa, em relação a essa questão da radiação da luz, né? Tem diferença em relação à quantidade de energia nos diferentes espectros? Na luz visível, no Sim, tem. É que, na verdade, quando a gente fala em radiação, a gente está falando em radiação solar, né? Coletar a radiação solar. Então, a radiação solar que chega no Brasil, ela tem um determinado espectro, né? Ela tem algumas faixas, né, de comprimento. Vou explicar agora para o pessoal sobre radiação, né? Radiação é basicamente uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Então, essa onda, ela tem um comprimento específico e uma frequência. Então, dependendo do comprimento da onda e da frequência, ela tem um nível energético maior ou menor. E aí, o Sol, né, ele emite radiação, ou seja, emite diversas ondas em diversos comprimentos, em diversas frequências. E aí, alguns desses comprimentos, eles conseguem... o Sol emite mais do que outros, né?
E aí tem todo esse espectro, né, que a gente chama, que são todos os comprimentos de onda, e a gente consegue criar um gráfico, assim, com a quantidade de energia que o Sol está emitindo para... Em cima daquela Exato, placa. para aquelas... Isso. E aí vai desde a luz infravermelha, né, até a ultravioleta, passando pela visível, que é uma faixa, assim, bem pequena, que é o que a gente vê, né? Então, por exemplo, a luz que a gente vê, ela tem uma determinada radiação também, né? Mas a maior radiação térmica a gente não vê, que é do infravermelho, né? Vem do infravermelho. Isso. Tipo, tentando puxar pra essa questão ambiental, assim, tipo... Sim. O curso, tanto o curso da graduação quanto após tem grupos de pesquisa, assim, bem voltados para essa questão de, principalmente de materiais. Aqui no Hub, por exemplo, tem muitas startups, muitas empresas voltadas para a reutilização de materiais, para criação de materiais que sejam menos... que agridam Danosos, menos o né? ambiente. Sim. Ou que possam ser reutilizados. Tem grupos de pesquisa forte, assim, na área? Tem. Eu acho que hoje em dia, na verdade, grande parte da pesquisa, né, acadêmica em materiais tem meio que essa consciência de, tipo, ser mais ecológico, criar materiais que sejam biodegradáveis, criar materiais que possam ser reutilizados, diminuir o impacto ambiental durante o processamento também, né, daquele material, que é bem importante. Então, por exemplo, lá na UFPB tinha um grupo que estudava um polímero, né, um plástico, que era feito de material orgânico, e o objetivo era, tipo, usar esse plástico para embrulhar frutas. Só que como era material orgânico, era um plástico que você poderia comer ele, entendeu? Você não precisaria descartar, você comeria ele junto com a fruta, ou você, sei lá, se jogasse fora no... Porque era feito de... Fibra de alguma... Era feito de fibra de alguma Que nem coisa, papel de misturado Trident. com colar. Isso. Com colágeno, com uma coisa ali. Mas enfim, era um material... Óbvio, tá ainda em... A gente sabe que ciência não é uma coisa assim que você faz de um dia pro outro, né? Então ainda tá em desenvolvimento. Mas já são pesquisas, assim, bem promissoras. Aqui na USP, se eu não me engano, tem também algumas linhas de pesquisa que pesquisam essa parte, né? De, tipo, plástico. Hoje acho que a maior preocupação dos engenheiros que trabalham com polímeros é a questão dos plásticos biodegradáveis, né? Porque a gente sabe que plástico é uma coisa que dura anos na natureza e a maioria não é biodegradável. E até os que são biodegradáveis precisa, tipo, de um biodigestor, né? Pra poder ele... A formação. E em grande escala também, né? Tipo, Sim. Ter aquele produto e que seja distribuído de fato para o pessoal começar a usar só aquilo, né? Sim. Eu acho que a gente já chegou num ponto, assim, que tem realmente muitas ideias muito boas. Tipo, a gente participou da Febrace, não sei se tu lembra, Dani. Tinha alguns alunos aqui na USP, sei lá, alguns não, tinha uns 5 grupos de pesquisa mostrando ideias, assim, com plástico biodegradável. Mas eu acho que ainda falta realmente esse link, né? De sair realmente das patentes e ser realmente aplicado. É isso que ainda tá muito... Sim. Aí que fica evidente a distância, né? Da academia com as empresas mesmo. É que ciência demora, sei lá, uns 30 anos entre a pesquisa, né? Você terminar a pesquisa, descobrir alguma coisa ali nova e ela realmente entrar no mercado. Então tem e aí depois, o tempo todo que a sociedade vai aceitar e dizer realmente. Porque a gente, hoje em dia tem muita divulgação científica. As pessoas têm um básico de consciência, mas o mais fácil sempre vai ser o que vai ser escolhido, né? Sim. Isso é complicado mesmo. E geralmente é mais barato também, né? Então tem que arrumar um jeito de baratear essas coisas. Eu dei uma pesquisada assim no Google, né? Quando você era nosso convidado. O que um engenheiro de materiais faz? Vamos lá. Aí tinha lá, faz materiais. Lembrando que é diferente. No início a gente perguntou outra coisa. Justo. Perguntou do engenheiro mecânico. Agora eu quero saber... O engenheiro, porque aí pegando esse gancho de, tipo... Se realmente vocês criam materiais a partir de matérias-primas, se tem isso de usar uma matéria-prima do meio ambiente, entendeu? Pra ser uma coisa biodegradável. Sim. Depende do material. Tem material que não tem jeito de ser uma coisa... Tá. Coisas do tipo. Eu posso falar primeiro sobre como foi essa transição da engenharia mecânica para materiais, né? Porque Fica à vontade. Já linko com
a explicação. Tá bom, fica à vontade. Quando eu fiz o mestrado, a minha área de concentração era processos de fabricação e materiais, que é uma das áreas, né, que você estuda ali na engenharia mecânica. Então, você vai estudar, tipo, como processar os materiais para criar as coisas que você quer. Então, você estuda processos como usinagem, soldagem, conformação, né? Então, você estuda ali como que os materiais eles se comportam e como você pode meio que modificar a forma deles, né, para criar aquilo que você quer. Só que, quando você estuda materiais, você estuda basicamente a estrutura do material, né? Então, o engenheiro de materiais, ele vai estudar basicamente isso. A estrutura do material. Então, você pega um material, você pega um metal, você começa a estudar como que os átomos estão organizados ali naquele metal e como que isso influencia nas propriedades dele. Então, por exemplo, os metais são duros, os metais são condutores, porque ali a gente tem ligações do tipo metálica, que são... você tem os átomos, né, tipo, juntinhos uns do outros, e os elétrons, eles ficam compartilhados entre todos os átomos. E aí, dependendo de como você modifica a estrutura desse material, você consegue modificar também as propriedades dele. Então, o engenheiro de materiais, ele estuda basicamente isso. A estrutura do material, relaciona isso com as propriedades, e quais são as modificações que você pode fazer, quais são os tratamentos, né, quais são os... como você pode mudar aquela estrutura para obter propriedades diferentes que sirvam para alguma aplicação que você queira. Então, tem basicamente 3 tipos de materiais que são estudados né, pelos engenheiros de materiais. Os metálicos, que aí eles são definidos como, né, primeiro, materiais que têm átomos metálicos e cujas ligações são metálicas. Os cerâmicos, que são materiais que possuem ligações do tipo covalente e iônica. E os polímeros, que aí é caracterizado por cadeias poliméricas, cadeias orgânicas, né? Então, você tem ali carbonos, né? Diversos carbonos, só que macromoléculas. Moléculas com muitas quantidades de carbono, e aí elas se entrelaçam entre si e formam os polímeros, né? Acho que é basicamente isso que faz um engenheiro de materiais, né? Que pesquisa, basicamente, né? Um engenheiro de materiais. Então, se você for trabalhar, né, como engenheiro de materiais, você pode, por exemplo, trabalhar numa siderúrgica, onde você vai estudar ali os metais que estão ali, como fabricar aqueles metais, né? Você estuda também, por exemplo, como coletar, né, esse material da natureza e processar ele para ele virar realmente uma matéria-prima de interesse e tal. É todos os níveis, né? Desde a obtenção, a utilização e melhoramento. Já, exato, né? exato. Massa. Nossa, muito massa. Otimização. E desses três grandes grupos, tu sempre foi na área de metálicos? Na verdade, assim, essa designação é mais didática, né? Assim, pra gente identificar mais ou menos o que é. Mas no mestrado eu trabalhava com material que era um cermet. É tipo uma mistura de metálico com cerâmico. Porque ele tinha partes do material que era metálico e tinha partes que era cerâmico. E no doutorado agora eu tô estudando mais com cerâmicos mesmo. Mas é porque como eu trabalho com filmes finos, o material que tá ali é ligações covalentes, aí a gente considera como cerâmico. Mas o substrato é metálico. Tá. Porque eu já... Então... porque ele trouxe algumas amostras pra gente. E na minha cabeça era tudo metálico, porque parece metal. Mas então boa parte desse material aí é cerâmico, por exemplo? O substrato é metálico. Então, por exemplo, isso aqui é um dos substratos. Isso aqui é total metálico. Mas esses outros aqui, ó, o substrato deles é igual. Isso aí parece né? metal. A parte de baixo é igual. E o filme que tá depositado em cima deles é um filme cerâmico. Calma, entendi. isso aqui tem cerâmico também? Não, esse Não, aí aí é só só metálico, substrato, né? É isso. Pesadinho, né? Ou isso é só metal aço, mesmo? né? É um aço, Ah. Sim, peraí. Metal e aço. Tu entendeu? Não, Ele usa um substrato... Assim, Tu eu vou entendeu? explicar pra ver se ficou Vai. Tá, claro. vai. Ele usa um substrato metálico, mas o que ele tá... O foco dele é esse estudar outro o substrato- filme que tá em cima, isso. Que Certo. que tem uma composição cerâmica. Então ele meio não. que estuda a interação das Isso eu duas. entendi. Aquele ali é como se fosse a peça sem nada, assim. Isso, Aham. isso. Eita, isso é Olha aí, entendi, belíssimo, né? ó. Ele é... Como é que fala? Furtacor. Furtacor. Então, tipo, Aham. preparar a amostra é tipo você lixar ela e passar por pasta de diamante até ela ficar assim bem espelhada. Que aí quando ela tá bem espelhada, você sabe que a superfície ali tá bem reta, Top. né? Bem ok pra você depositar em cima. Então, essas aqui são amostras do seu doutorado já. Essas são amostras testes só, na verdade, né? Tá. Mas seu é basicamente isso que eu faço. Eu quero falar. Seu doutorado
É estudo comparativo entre revestimentos de WC-ACH depositados através de técnicas PVD e PECVD. E aí agora... PVD e PSVD. PSVD? PSVD. CVD. Eu fiquei... Sabe, eu fiquei pensando como é que eu ia falar. Se era PEC ou se falava... Vamos lá, vamos do início. Bem, agora minha mãe tá assistindo lá em casa e eu quero que você explique pra ela entender esse título. Vamos lá, vou explicar meu doutorado. Bom, primeiro que eu trabalho com filmes finos, né? A gente já vem falando de filmes finos aqui desde o início. Quando eu trabalhava no mestrado, eu trabalhava com filmes finos também, só que era filme para revestimento de coletor solar, né? Então, o filme fino, para vocês terem uma noção, né? Para vocês terem uma ideia, é uma película muito pequena que é depositada sobre um substrato. O substrato é tipo uma peça ou alguma coisa que você vai usar ali, mas você quer melhorar a superfície daquela peça. E o filme fino, ele tem em torno de, sei lá, poucos nanômetros. Vocês têm noção do que é um nanômetro, né? Vamos explicar para o público, é né? muito fino. Imagina, tipo, um centímetro. Um centímetro é basicamente a largura, assim, do seu dedo, né? Se você dividir isso em 10, dá 1 milímetro. Então, você imagina 1 centímetro, assim, dividido em 10. Essa divisão é 1 milímetro. Se você pegar 1 milímetro e dividir por 1000, vai dar 1 micrômetro. Então, imagina aí, esse tamanho, e aí, muito pequeno, dá 1 micrômetro. Se você pegar 1 micrômetro e dividir por 1000, aí dá 1 nanômetro. Nossa, é muito fino. Então, é tipo assim, muito fino. Um filme desse tem em torno de, sei lá, 200 nanômetros. Vocês já preparam ele em cima da peça? Porque como é que vocês vão preparar e colocar em cima da peça? Não, então, ele é depositado, né? através dessas técnicas que você falou aí. PVD e PSVD. Ele vai sendo montado em cima da peça já. Isso, ele é depositado, na verdade. Vou explicar como é. Vai. É justamente entender, tipo, a eficácia dessa deposição nesse material. Sim. Aí, no caso, na verdade, o meu estudo em específico, ele visa analisar o filme, né, que está sendo depositado. E tentar melhorar a técnica para melhorar as propriedades do filme, entendeu? Entendi. Porque quando você faz um depósito de um filme, dependendo dos parâmetros que você está usando ali naquela deposição, a estrutura do filme vai ser diferente e as propriedades dele vão ser diferentes, né? Então, você ajusta os parâmetros da técnica para ajustar a estrutura e as propriedades do filme. Vou falar sobre o filme, aí eu explico a técnica. Tá. Esse filme que a gente tem aqui... Na verdade, esse não, né? Esse aqui é outro, mas esse aqui. Ele é um filme que tem carbono e tungstênio. O carbono é um material, assim, universal, né? Então, o carbono ele pode ser organizado de diversas formas. A gente pode ter carbono na forma de grafite, por exemplo, que aí é carbono puro, só que as ligações químicas, do jeito que elas estão organizadas, são de uma forma. E a gente tem, por exemplo, o carbono na forma do diamante, que aí as ligações químicas são tetragonais, são de outra forma, e aí isso faz com que o diamante seja um material muito duro e muito frágil ao mesmo tempo, e o grafite ele é um material mais dúctil, né, que a gente chama, ele é mais mole, ele não é tão duro, né, não tem a dureza do diamante. O diamante a gente fala que ele é o material que tem uma das maiores durezas, né? Hoje não, porque a gente tem materiais muito avançados, mas ele já foi considerado como um material que tinha a maior dureza por muito tempo. Então, você vê que só dependendo do tipo de ligação química que tem ali, né? Muda muito a propriedade dos materiais. Aí a gente tem o grafeno, que é tipo um grafite, só que só uma folha, né? A nível atômico, assim. Tem o fullereno, enfim. Tem diversos tipos de formas como o carbono ele se organiza ali para criar diferentes materiais, né? E aí os cientistas começaram a estudar e tentaram depositar um dia um carbono que ele não tivesse forma, que ele fosse totalmente aleatório, o jeito como ele se organizasse, que é o que a gente chama de carbono amorfo. Ou seja, um carbono que ele não tem uma estrutura bem definida ali. Ele tem ligações, mas os átomos estão todos embaralhados ali. Isso traz algumas vantagens. Por quê? Porque ele é um material que ele tem uma dureza assim muito alta, por isso ele é chamado de diamond-like carbon, é tipo carbono tipo diamante. Não é um diamante, mas é como se fosse tipo diamante. Mas ao mesmo tempo ele também é um material que pode se ver ali como uma matriz mais dúctil, entendeu? E, enfim, tem diversas vantagens. E aí no filme que eu estou estudando, ele tem também um coeficiente de atrito menor também, isso facilita em algumas aplicações, que é justamente a aplicação que eu estudo, que é para essas peças que estão em tipo contato. Então, você tem, por exemplo, uma engrenagem
que ela tá ali, duas engrenagens em contatos, você tem que, na superfície ali daquela engrenagem, você vai ter um desgaste muito alto, porque precisa ter um material ali, né, que seja resistente e tal. Ou então, por exemplo, enrolamento. Você sabe o que é um rolamento? Rolamento é tipo uma peça assim que tem umas bolinhas de metal. Né? Isso, tem umas bolinhas de metal dentro, você gira a parte de dentro e ela serve para você colocar, por exemplo, um eixo aqui e ele girar sem ter atrito, né? Só que mesmo assim tem atrito nessas bolinhas, né? E aí, se você revestir essas bolinhas, né, com um material ali que seja bem resistente, ajuda nas propriedades de atrito e de resistência também. E aí, o meu doutorado é justamente para estudar esse filme, né? Que, na verdade, já foi desenvolvido, mas precisa de melhorias, né? Você desenvolveu? Não fui eu. Foi um cara chamado Vovodan, em 97. Faz uns 20 anos. Caraca. 30 anos quase já. Mas... Eu já ia perguntar da aplicação, mas aí você já falou, tipo, pelo que você falou, tipo, aplicações infinitas, né? Porque Isso é. O DLC em si, né, ele tem aplicações infinitas. Aí você pode colocar outros materiais ali dentro também para criar outras propriedades, né? O que eu estudo é DLC, né, que é o carbono, junto com WC, que é o carbeto de tungstênio. Então, o carbeto de tungstênio ele é um material cerâmico, o carbono também é, mas ele é um material que ele tem como propriedade ele ser, tipo, muito duro. Então, ele serve, por exemplo, para você revestir peças de corte. Se você fazer uma usinagem, você tem ali um metal duro e você põe carbeto de tungstênio no outro metal para que ele corte aquele metal, né? Para fazer... Enfim, usinagem é uma coisa que você pode fazer várias coisas, né? E aí, quando você mistura esse tungstênio com o DLC, ele cria uma propriedade que é o seguinte, ele vira meio ali que uma superfície camaleão. Então, tipo, o DLC, ele é um pouco mais mole, mais dúctil, e o tungstênio, o carbeto de tungstênio, ele é bem duro. Então, tipo, você cria uma estrutura que é nanogrãos de carbeto de tungstênio, ou seja, são pequenos agregados, assim, muito pequenos, né, de carbeto de tungstênio, que entre eles só tem o carbono amorfo, que é o DLC. Aí o que acontece? Quando essa superfície, ela tem algum impacto ali, ou ela sofre uma força maior do que ela aguenta, em vez de ela romper, em vez de ela quebrar, ela se deforma, porque a parte que é amorfa, ela deforma, e a parte que ela é carbeto de tungstênio, que é mais dura, ela continua intacta, né? É meio que se adapta, ela assim, meio que se adapta, exato. E não quebra. Exato. Muito massa. Isso a nível superficial, né? Isso em 200 nanômetros. Isso, exato. De espessura. Exato. E aí também tem essa questão de diminuir o coeficiente de atrito, né? Pra diminuir o desgaste ali entre essas peças. E aí, agora vamos passar pra parte de como que a gente faz esse filme, né? Você falou que tem duas técnicas aí, né? A PVD e a CVD. PSVD. PSVD. A PVD é o que a gente chama de Physical Vapor Deposition, é a deposição de vapor físico. Então, a gente tem um reator lá no laboratório, que a gente põe um alvo. Um alvo é basicamente um disco, assim, feito do material 100% puro. 100% não, né? Mas é tipo assim, 99,999% de pureza, né? De tungstênio. E é uma técnica que a gente chama de magnetron sputtering. Então, você põe esse alvo lá, você põe uma determinada corrente, e essa corrente, ela cria um plasma dentro daquele reator, e esse plasma, o que ele faz? Ele tem um gás lá dentro, que é não reativo, que é o argônio. Esse plasma que está criado ali é tipo uma grande sopa, o plasma é uma grande sopa, assim, de átomos, né? De cátions que estão ali dentro do reator. Esses átomos, eles começam a bater nesse alvo e desprender átomos de tungstênio que estão ali naquele alvo. E aí, esses átomos, eles caem por gravidade e se depositam na superfície do substrato que você põe aqui embaixo, a uma determinada distância. Essa é a técnica PVD, né? Ela serve para usar... Ela serve quando você tem um alvo metálico. A técnica PSVD, ela é bem semelhante. Ela é a Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. Então, é deposição de vapor químico assistido por plasma. Então, você tem também ali aquele alvo, você pode ter aquele alvo, né? Por isso que ela é PSVD. Só que você também põe um gás reativo ali dentro. No caso, a gente põe um hidrocarboneto. Pode ser o metano, pode ser um acetileno. Que no hidrocarboneto tem carbono, né? E aí,
quando tá acontecendo lá a reação, né? Que o plasma tá ligado, o argônio, ele puxa os átomos de tungstênio, eles se juntam com os átomos de carbono e são depositados. E aí o filme fica essa mistura de carbono e tungstênio. O carbono, ele vem desse processamento também? Ele vem do gás. Esse amorfo, esse DLC? Tá isso, exato. Aí a diferença, então, do PVD para esse outro é que um é com gás... inerte. O PVD é deposição física de vapor. Então, você tem que ter uma fonte de física ali, né? Uma fonte de matéria-prima física. Então, você tem que ter um tungstênio ali. Isso, um tungstênio metálico. Tungstênio metálico. Quando a gente usa CVD, é porque... ele forma o... a CVD significa que é o vapor químico. Então, precisa ser um gás ou um líquido, né? O líquido não, porque não dá pra fazer plasma. Mas tem que ser um gás. E aí, usa-se um hidrocarboneto. Que hidrocarboneto é basicamente carbono e hidrogênio, né? E aí você... E da onde vem o tungstênio nessa técnica? Também. Ele precisa junto, entendeu? É porque é uma técnica híbrida. Você tem o CVD, só que você põe o plasma ali dentro também com o gás e faz a deposição. Por isso que são as duas técnicas aí no título do doutorado. Para fazer as duas técnicas, você usa... É um reator só que você pode adaptar para as duas técnicas? Se você puder mandar uma foto pra gente, a gente coloca depois. Pra ficar mais claro. Aqui, gente, esse reator aqui. Ótimo, é nessa posição mesmo. Massa, eu já tava viajando aqui só na tipo... Sei lá, em como é o desenho experimental, que a gente sempre tenta puxar mais pra nossa... realidade, né? Sim. Tipo, se isso tudo você já pensou no início lá, o desenho experimental, quais os materiais que você ia fazer e quais... É uma coisa que a gente vai testando, né? Na verdade, não, os materiais a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Mas, por exemplo, como que é desenvolvida essa pesquisa, né? Como eu falei, a gente tem o reator lá, a gente muda os parâmetros que estão no reator e dependendo de como esses parâmetros estão, eles vão influenciar na estrutura e na propriedade dos filmes. Então, por exemplo, um dos parâmetros é o SSCM, né, que é a vazão de gás. Então, em uma amostra a gente faz com 2, outra amostra a gente faz com 4. Aí avalia, vê qual foi melhor, e depois faz outras com, sei lá, 8, 6. Vai vendo ali, né, como que essas mudanças de parâmetros que você põe na hora de depositar vão influenciar o seu filme. Então, por exemplo, outro parâmetro que você pode mudar é a tensão que você está colocando ali no alvo, né, no magnetron. Que aí, se for uma tensão menor, provavelmente ele vai depositar menos material do que se for uma tensão maior. Tem algumas coisas que você consegue ter assim mais empiricamente, mas lembrando que é sempre um conjunto de parâmetros, né? Então, você tem que analisar o conjunto como um todo, e aí, a partir daí, você começa a otimizar esses parâmetros até chegar em materiais que tenham, assim, propriedades que sejam desejáveis, né? Por exemplo, no meu mestrado, que eu fiz isso também de otimizar, né, o parâmetro, uma das amostras, né, que a gente faz sempre N de 3, né? Então, uma das amostras, ela chegou a ter uma absortância, assim, de 98%. Então, isso significa que ela absorve 98% da radiação que chega nela, né? Então... eu ia perguntar de reprodutibilidade ou replicabilidade, não sei. Questão, assim, de... Depois que você chegou no seu resultado, nossa, esse produto, porque vocês estão gerando um produto. Sim. Quais são os passos, assim, pra, tipo, agora que eu tenho um produto, sempre tem em mente que vai tentar patentear, levar isso pra uma fábrica, né? coisas assim? A patente, ela é sempre a ideia, né? Mas eu acho que na pesquisa também a gente tem mais o objetivo de acrescentar, acho que mesmo pra academia mesmo, né? Conhecimento. Porque, é óbvio, vai criar uma pesquisa, você otimizou aqueles parâmetros, você conseguiu um filme bom, mas a aplicação disso aqui só vem daqui a 10, 15 anos, quando tiver mais estudos, né, sobre isso, e vai juntando bloquinho com bloquinho até que chegar a uma coisa utilizável mesmo. Eu acho que essa questão da reprodutibilidade é a mesma, assim, que a gente, tipo, ele faz os experimentos com repetição, com N mínimo de 3. Isso. A diferença é que, tipo, como os parâmetros você vai, tipo, vendo sempre ao longo, é uma modelagem constante, né, do desenho experimental. Eu tava pensando, tipo, a gente faz, espera o resultado e analisa ali. Tipo, ele tem o resultado e vai analisando a cada... E vendo o desenho experimental até de novo. fechar. É uma coisa meio que retroalimentada. Você precisa de um resultado prévio pra ir pra outro. Sim. Replicando dentro da própria pesquisa, no caso, né? Nossa, muito massa. E a rotina de laboratório, tipo... É um laboratório do teu... Calma. É um laboratório do teu orientador ou é um laboratório, tipo, lá no departamento? Eu nunca fui na Politécnica, ele estuda na Politécnica da USP.
é um mundo lá, né? Porque são todas as Sim. engenharias, né? Sim, sim, é enorme. E eu só ouço falar. Como Não, é lá? o laboratório que eu trabalho é o meu orientador que coordena, né? É o laboratório de plasma, de processos por plasma. É basicamente o laboratório onde tem o reator lá, né? Então, a gente tem o reator lá, a gente chega, usa e depois tem a parte de você fazer a caracterização dos filmes, né? Porque você tem que depositar o filme, né? E depois disso você vai estudar aquele filme que você depositou. Então você vai caracterizar. Então você vai levar no microscópio para ver como que tá a estrutura dele ali, né? Aquela parte qualitativa que você Isso, fala, né? você faz a parte qualitativa e você faz a parte quantitativa também. Que aí é medir, por exemplo, o teor de carbono, o teor de tungstênio que tem ali naquele filme. Você mede as propriedades mecânicas, você mede o coeficiente de atrito. Então tudo isso, na verdade, fica meio que espalhado, né? Pela universidade, pelos diversos departamentos. E aí... eu digo que eu tenho um laboratório que a gente faz lá as deposições, mas os outros são em diversos laboratórios, dependendo do equipamento que tem em cada laboratório para fazer aquela caracterização, né? Então, por exemplo, microscopia eletrônica é uma coisa que a gente tem lá no departamento de materiais e metalúrgica. Mas tem outras técnicas que só tem em outros departamentos, tipo departamento de engenharia mecânica, departamento de minas, departamento Eles de fazem química. muita colaboração? Ou Sim, sim, nessa área, bastante. assim? Bastante, bastante. Vem muita gente dos outros departamentos para usar, né, os equipamentos lá na Metal e Materiais. E a gente também usa muito o equipamento dos outros departamentos também. É que ciência é uma coisa colaborativa, né? Não dá para fazer sozinho. Então... Não dá mesmo. Ciência é uma brincadeira de várias pessoas. Mas a gente Bianca complementa. Chaves JP perguntou quais as principais atividades do engenheiro mecânico e onde ele pode atuar. Então, acho que a gente... O engenheiro mecânico, na verdade, ele pode atuar em diversos cantos, né? Mas a principal atuação dele é na indústria mesmo. Então, desde você projetar, né, criar máquinas e produtos, quanto você trabalhar na manutenção, na parte de manutenção, você pode trabalhar na parte de produção também, né? Ai, gente, então é isso. É isso, Rony. Passou rápido, né? Nosso Ai, tempo né? deu, Foi pois legal, é. gostei. Eu também Foi adorei, ótimo. muito obrigada. A gente vai colocar as fotinhas Aham. das várias placas. Pra galera ver lá Com de seus casa. biofilmes. Não, filmes. Filmes finos. Filmes finos. Então, Os Rony, reatores. tudo. brigadão por ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória acadêmica e da sua história. Eu que agradeço pelo E convite. do foi uma conhecimento. honra. Foi uma aula. Pois é. Foi Deu pra muito pegar legal. algumas coisinhas assim pra fazer o link com a área da gente, mas assim, muita coisa realmente nova. Brigadão mesmo. Eu que Foi muito agradeço. bom. Espero poder voltar aqui depois pra falar sobre Sim. outras coisas. Pronto. Então, obrigada a você, ouvinte, que ficou até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta o que você mais gostou. Se inscrevam no canal do YouTube, ND3. Segue a gente no Instagram, @ND3__. E também estamos nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, como ND3Cast. Segue a gente lá para ouvir esse e outros episódios. Terminamos por aqui e esperamos vocês no próximo. Valeu, Tchau. galera.